Boa tarde. Boa tarde. Militares e policiais entram numa cadeia do Rio. Numa operação conjunta em busca de armas, telefones e drogas. No começo da madrugada, o Senado aprovou a intervenção federal na segurança pública do Estado. Operação Lava Jato. O ex-ministro José Dirceu, do PT, vira réu pela terceira vez. Agora por lavagem de dinheiro em contratos da Petrobras com construtoras. Wesley Batista, da JBS, deixa a carceragem da Polícia Federal em São Paulo. Mas está proibido de sair do país e terá que usar tornozeleira eletrônica. O governo decide manter um ministro do Trabalho interino até abril. O Ministério Público do Pará investiga denúncias de um vazamento de rejeitos de uma mineradora. Estados Unidos. Sobreviventes do massacre na escola da Flórida pedem leis mais duras contra a venda de armas. E um dia depois da aprovação pelo Congresso da intervenção federal na segurança pública do Rio, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, explicou como será a estrutura de comando no Estado. A votação no Senado, que terminou de madrugada, mostrou mais uma vez amplo apoio à intervenção. Veja na reportagem da Gioconda Brasil. O Senado foi mais curto do que na Câmara, mas a diferença folgada no placar se repetiu. 55 senadores votaram a favor da intervenção, 13 contra. Ontem mesmo, o decreto foi promulgado pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira, e publicado agora há pouco numa edição extra do Diário Oficial. Com a autorização do Congresso, o interventor general Braga Neto passa a ter total controle sobre a Polícia Militar, Civil, Bombeiros e Administração Penitenciária do Estado do Rio. O general também vai comandar as ações relativas ao decreto de garantia de lei e ordem, só que o papel de Braga Neto vai ser diferente em cada uma das situações. De acordo com o ministro da Defesa, a aprovação do decreto pelo Congresso não deve remeter à ideia de que mais militares estarão nas ruas de uma hora para outra, porque as ações de intervenção têm caráter estratégico, não são de ordem operacional, e sim administrativa. E deu um exemplo. Ele vai indicar quem vai ser o substituto do secretário de Segurança que entregou o cargo. Ele vai, por exemplo, chamar, se ele bem entender, policiais que estão servindo a outras áreas do Rio de Janeiro, que estão fora do policiamento. Ele pode fazer isso. Já as ações relativas ao GLO são operacionais. E para ser chamada assim, tem que obrigatoriamente empregar tropa do Exército. Enquanto membro da GLO, ele vai ser alguém que vai coordenar a ação, por exemplo, de um cerco de uma favela, de um cerco de uma comunidade. É ele que vai, por exemplo, determinar que horas as tropas vão para as ruas, que horas ou quanto tempo ele deve fazer o bloqueio, em que rodovias federais do Rio de Janeiro esse bloqueio vai acontecer. Então aí ele estará exercendo o papel dele de coordenador da GLO. Quando ele estiver falando e decidindo sobre o sistema de segurança estadual do Rio de Janeiro, ele é um interventor. Outra diferença é que no caso da intervenção, o general só se reporta ao presidente da República. No caso da garantia de lei e ordem, as ações têm que ser submetidas ao ministro e a outros oficiais do Exército. Raul Jungmann afirmou que integrantes da equipe de Braga Neto estão finalizando o planejamento, que será apresentado ao general quando ele voltar ao Rio na quinta ou na sexta-feira. De madrugada, no Rio, um subcomandante de uma unidade de polícia pacificadora, uma UPP, foi assassinado durante um assalto. E a pedido da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado, os militares estão apoiando uma varredura num presídio. A reportagem é de Renata Capucci. Os 250 militares chegaram a Japeri, na Baixada Fluminense, em caminhões. Foram dar apoio à varredura feita pela Secretaria de Administração Penitenciária no presídio Milton Dias Moreira. 100 inspetores da SEAP ficaram responsáveis pelo vasculhamento. O Exército usou cães farejadores e detectores de metais nos pavilhões e não teve contato com os detentos, que saíram das celas para a revista. No último domingo, os presos fizeram uma rebelião na cadeia depois de uma tentativa de fuga. 18 reféns, 8 agentes penitenciários e 10 internos ficaram em poder dos detentos por cerca de 6 horas. 3 armas e uma granada de efeito moral foram encontradas com os presos. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, a cadeia foi construída para 884 detentos, mas abriga 2.027.
Num relatório do mês de janeiro, o CNJ afirma que a penitenciária Milton Dias Moreira não tem bloqueador de celular. Essa ação de hoje no presídio é mais uma baseada no decreto de garantia da lei e da ordem em apoio ao Plano Nacional de Segurança Pública. Já no que diz respeito à intervenção, o Comando Militar do Leste disse que o processo está em fase inicial e que a equipe que vai trabalhar diretamente com o interventor está sendo formada e vai ser anunciada na semana que vem. Ontem, o general Eduardo Vilas Boas, comandante do Exército Brasileiro, anunciou numa rede social que o general Braga Neto vai acumular as funções de interventor e comandante militar do Leste. Em nota, o CML reforçou que a intervenção é federal, não é militar, e que os órgãos de segurança pública estadual continuam funcionando normalmente. Mas a insegurança no Rio fez mais uma vítima, o 17º policial morto no estado este ano. O subcomandante de uma unidade de polícia pacificadora, Guilherme Lopes da Cruz, foi baleado por criminosos quando reagiu a uma tentativa de roubo numa lanchonete na Zona Oeste. Ele tinha 26 anos. Horas antes de ser assassinado, o subcomandante da UPP, Guilherme Lopes da Cruz, tinha recuperado a arma do sargento do Exército, Bruno Kazuca, que foi morto ontem de manhã num arrastão. O PM encontrou a arma na Vila Kennedy e entregou na Delegacia de Homicídios. A polícia está fazendo uma operação na Vila Kennedy que, segundo a PM, já estava programada antes desses crimes. O governo Temer pensou em criar um imposto para financiar a segurança pública. Quem tem as informações sobre isso é a repórter Andréia Sadi. Sadi, boa tarde para você. Mais um imposto, é isso? Explica como é que ia funcionar. Pois é, Sandra, boa tarde para você, boa tarde, Doni, boa tarde a todos. Olha, segundo o deputado Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, essa sugestão do presidente Michel Temer aconteceu no último sábado, no Rio de Janeiro. Temer e Rodrigo Maia estavam no Rio, lá no Palácio Guanabara, para aquela reunião que discutiu a intervenção federal no Rio. Segundo o relato de Rodrigo Maia, o presidente Michel Temer sugeriu a ele a criação de um imposto exclusivo para financiar a segurança pública. Maia disse que ele foi que ele é contra qualquer tipo de imposto, de novo imposto. Diz que não tem clima, não tem ambiente aqui no Congresso para fazer essa discussão. E sugeriu ao governo cortar despesas, como corte de ministérios. O Palácio do Planalto diz que não vai comentar essas declarações de Rodrigo Maia. Hoje, Rodrigo Maia aproveitou para criticar novamente aquele pacote com agenda econômica que o governo anunciou no começo da semana. Rodrigo Maia diz que o governo quer ser protagonista de pautas que já estão em discussão aqui no Congresso. Sandra. Ok, André. Cortar despesa e administrar bem o dinheiro, né? Obrigada, Doni. Em São Paulo, a Polícia Federal prendeu 10 pessoas ligadas a uma facção criminosa especializada em tráfico de drogas. Com a ação, a polícia espera desarticular a estrutura financeira que mantém os criminosos. A gente fala ao vivo com o repórter André Azeredo, que tem mais informações. Oi, André, boa tarde para você. Boa tarde, Doni, boa tarde, Sandra, boa tarde a todos. Uma investigação que começou em abril de 2016, com uma grande apreensão de drogas e armas pela Polícia Federal aqui em São Paulo. Aí a polícia quis saber a quem iria ser remetida essa droga, quem era que é o destinatário dessa droga. Chegaram a um grupo ligado a uma facção criminosa que comanda o crime organizado no Brasil dentro e fora dos presídios e decidiu avançar mais ainda. O que é feito do dinheiro? Como é que essas pessoas lavam esse dinheiro no popular, como a gente diz? Como eles conseguem legalizar esse dinheiro? Chegaram a investimentos, chegaram a imóveis, chegaram a veículos, chegaram a uma série de investimentos feitos por eles para poderem utilizar esse dinheiro adquirido através do tráfico de drogas. Bom, durante 2 anos de investigação, é uma investigação longa por causa do cruzamento de dados, apreenderam mais de 900 quilos de cocaína em diversas apreensões, não só em uma. Apreenderam 11 fuzis, várias pistolas, também munição, muitas coisas de munição também, granadas, e prenderam hoje, apresentaram 10 presos ligados a esses mandados de prisão que eles cumpriram hoje em São Paulo, na região metropolitana, todos presos temporários por 30 dias, porque assim determina a lei de tráfico de drogas. Sandra, Doni, com vocês. Obrigado, André.
Uma outra medida que o governo pretende adotar no combate à violência é usar informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras sobre o crime organizado. O ministro Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência, disse que o grupo que comanda as operações no Rio terá de colocar o COAF para fazer a descrição da rota do dinheiro. O combate ao tráfico de drogas é um desafio no mundo inteiro. Estudos internacionais mostram que é preciso mais do que o enfrentamento com os criminosos. Um dos caminhos é seguir essa rota do dinheiro do tráfico. É o que mostra a repórter Patrícia Falkowski, de São Paulo. Mansões com vista para o mar, apartamentos, fazendas, carros de luxo, dinheiro, muito dinheiro, uma vida milionária bancada pelo tráfico de drogas. No ano passado, a Polícia Federal prendeu o maior traficante da América Latina. Foi em Mato Grosso. Luiz Carlos da Rocha, conhecido como Cabeça Branca, acumulou uma fortuna avaliada em 325 milhões de reais. Tudo dinheiro do tráfico. E essa vida de luxo e ostentação só é possível porque os traficantes de drogas lavam o que ganham com o crime. Eles abrem empresas e fazem o dinheiro do tráfico circular legalmente, dentro e fora do país. Mas afinal, como é possível burlar leis, fiscalizações? O pesquisador do Departamento de Sociologia da USP, Alcides Peron, estuda a rota do dinheiro que alimenta o tráfico de drogas. Quando a gente fala em lavagem de dinheiro, a gente está falando de 3 etapas, basicamente, né? A colocação do dinheiro dentro do sistema legal, né? A ocultação desse dinheiro e depois a repatriação, né? Para entender esse caminho, o professor se baseia em estudos internacionais, como o do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, que todo ano mapeia o problema do tráfico no mundo. No último relatório, o Brasil aparece como um entreposto que manda principalmente cocaína para a África e Europa. E o que os traficantes fazem com o lucro? Esse dinheiro, ele é muitas vezes levado para fora do país em espécie, depositado em outros bancos. A partir desses outros bancos, você vai começar a criar empresas de fachada, né? Shell Companies, que se diz. E você vai começar a colocar esse dinheiro em várias outras empresas. Fica muito difícil de se rastrear o dinheiro. Numa última empresa, essa última empresa vai fazer investimentos no Brasil, muitas vezes nos seus próprios negócios, no negócio do traficante, e muitas vezes vai fazer negócios com outros bancos, permitindo com que o dinheiro se desapareça, fuja, não tenha rastro. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criou no fim do ano passado uma comissão para discutir o problema do tráfico de drogas. O procurador-geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Jean Paolo Poggiusmanio, é um dos integrantes. Para ele, a solução é integrar as autoridades do país. Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, também Exército, ou seja, todas essas instituições, Receita Federal, Banco Central, COAF, todas essas instituições precisam estar integradas para fazer o combate, tanto na parte de inteligência, de infiltração, de localização do dinheiro onde está circulando. Pensar segurança não é pensar apenas em enfrentamento direto, mas fundamentalmente envolvendo mecanismos mais sofisticados, que vão desde do combate, né, ao sistema, diretamente no sistema financeiro, com regulação bancária, até mesmo construção de mecanismos de reestruturação do sistema carcerário, que é da onde muitas vezes da onde se comanda o crime organizado no Brasil. Um jovem foi assassinado ontem à noite num ponto de ônibus na zona sul de São Paulo. Reinaldo Souza Arouche estava com fones de ouvido e não percebeu o ataque dos criminosos que chegaram numa moto. Quando se deu conta, ele se assustou e acabou baleado na cabeça. O rapaz tinha apenas 20 anos. A polícia ainda não prendeu nenhum suspeito. O empresário Wesley Batista deixou a carceragem da Polícia Federal em São Paulo, onde cumpria prisão preventiva desde setembro. Wesley Batista foi para casa, mas vai ter que cumprir medidas cautelares, como mostra o repórter Alberto Gaspar. Desde a madrugada, o ex-diretor-presidente do grupo JBS está nesta casa, na região dos Jardins, em São Paulo. Preso em setembro, Wesley Batista saiu da sede da Polícia Federal pouco antes das 3 horas, por uma porta secundária, longe dos olhos da imprensa. A decisão que converteu a prisão preventiva em medidas cautelares teve contagem apertada na 6ª turma do STJ.
3-2. E se refere ao processo em que Wesley e o irmão Joesley Batista são acusados de lucrar ilegalmente no mercado financeiro, negociando ações e comprando moedas estrangeiras que se valorizariam a partir do impacto de delações deles. Delações que abalaram o mundo político, com denúncias contra o próprio presidente Michel Temer, a partir de uma conversa gravada por Joesley no Palácio do Jaburu em março do ano passado e divulgada em maio. Segundo o Ministério Público Federal, os empresários teriam praticado o chamado insider trading, que é o uso de informações privilegiadas para lucrar no mercado financeiro. Eles teriam obtido lucros de 100 milhões de reais com operações de câmbio e de 138 milhões com a compra e venda de ações, diminuindo assim os prejuízos do próprio grupo JBS. Pela decisão do STJ, a partir de agora, Wesley Batista deve manter o endereço atualizado e comparecer em juízo sempre que convocado. Não pode ter contato com outros réus e testemunhas, nem ocupar cargo nas empresas envolvidas no caso. Ele está proibido de sair do país e deve usar tornozeleira eletrônica. Joesley Batista também teria o direito de ir para casa com as mesmas medidas cautelares, mas permanece na carceragem da Polícia Federal aqui em São Paulo. É que ele tem um segundo mandado de prisão. É réu em outro processo, acusado de obstruir o trabalho da Justiça, omitindo informações. O ex-ministro José Dirceu, do PT, virou réu pela terceira vez na Lava Jato. Em outras 2 ações, José Dirceu já foi condenado. A repórter Ana Zimmermann tem as informações ao vivo de Curitiba, é com ela que a gente fala agora. Oi, Ana, boa tarde para você. Oi, Doni, boa tarde. O ex-ministro José Dirceu é acusado de lavagem de dinheiro porque teria recebido 2.400.000 reais das empreiteiras Engevix e UTC, que tinham contratos com a Petrobras. Parte dessa propina teria sido usada para pagar uma empresa de comunicação contratada para melhorar a imagem de José Dirceu. Esse processo tem ao todo 4 réus, todos já condenados na Lava Jato. Um deles é o irmão de José Dirceu, Luiz Eduardo, preso este mês porque teve a primeira condenação de um outro processo confirmada em segunda instância. O Ministério Público também acusou o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, que está preso em Curitiba, mas o juiz Sérgio Moro não aceitou a denúncia contra ele. Pela Lava Jato, José Dirceu já foi condenado por outros 2 casos envolvendo recebimento de propina em contratos da Petrobras. As penas somam 41 anos de prisão. Uma das sentenças já foi confirmada em segunda instância pelo Tribunal Regional em Porto Alegre, mas como não houve unanimidade, a defesa recorreu. O ex-ministro aguarda a decisão do recurso, monitorado por tornozeleira eletrônica em Brasília. Na mesma decisão que iniciou o processo, o juiz Sérgio Moro decidiu suspendê-lo por 1 ano. O juiz alega que ações contra pessoas que já têm várias condenações atrapalham o andamento de outros processos, contra quem não foi julgado nenhuma vez ainda na Lava Jato, Doni. Obrigado, Ana, pelas informações. A defesa de José Dirceu disse que a denúncia foi a forma que o Ministério Público encontrou para intimidar e pressionar o ex-ministro e que o fato do juiz Sérgio Moro suspender o processo quer dizer que a ação não tem cabimento. A UTC afirmou que colabora com as investigações e que foi a primeira empresa a celebrar acordo de leniência com o Ministério da Transparência e a Controladoria Geral da União. Nós não conseguimos contato com a Engevix. Já em outro processo na Justiça Federal do Paraná, no qual o ex-presidente Lula é acusado de receber reformas no sítio de Atibaia como propina de empreiteiras, mais 9 pessoas estão prestando depoimento hoje. 6 testemunhas de acusação falaram pela manhã por videoconferência. E os 3 depoimentos começam daqui a pouco, às 2 da tarde, pelo horário de Brasília. O Ministério do Trabalho deve continuar sem um ministro titular até abril. Até lá, quem responde pela pasta é o secretário executivo Elton Yomura, também filiado ao PTB. Ontem, o partido desistiu de indicar Cristiane Brasil, que estava com a nomeação suspensa desde o início de janeiro por decisão da Justiça. A gente vai a Brasília falar com a Flávia Alvarenga. Flávia, então a decisão foi tomada, né? Agora pela manhã teve uma reunião no Palácio do Planalto sobre esse assunto, né?
Oi, Sandra, boa tarde a todos. Teve uma reunião, sim, e o que ficou decidido é o seguinte: o presidente Michel Temer vai esperar a reforma ministerial. Em abril, ele vai ter que nomear novos ministros, porque é quando acaba o prazo para quem quer se candidatar nas próximas eleições, deixar os ministérios, deixar os cargos públicos. Portanto, até lá, quem fica interinamente no ministério é Elton Iomura. O PTB desistiu de manter o nome de Cristiane Brasil para o ministério. A deputada, que é filha do presidente do partido, filha do presidente do PTB, Roberto Jefferson, foi impedida pela Justiça de tomar posse. O caso veio parar aqui no Supremo Tribunal Federal. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, manteve a suspensão da posse dela, mas disse que o julgamento do mérito tem que ser pelo plenário do Supremo. Cristiane Brasil foi condenada pela Justiça do Trabalho a pagar uma indenização a um ex-funcionário porque não assinou a carteira de trabalho dele. Já em outro caso, também por não fazer o registro na carteira, a deputada federal fez um acordo. Sandra e Doni. Ok, Flávia, obrigada. Em Barcarena, no interior do Pará, o Ministério Público Estadual investiga denúncias da população sobre um vazamento de rejeitos de uma grande mineradora da região. A reportagem é do Fabiano Vilela. Moradores de Barcarena contam que no sábado passado, depois de uma chuva forte, uma água vermelha inundou parte da zona rural da região. Foi muita chuva aqui? Chuva muito. Veio água de tudo quanto é lado? Só daqui, do lado da fábrica aqui. Era água vermelha, água preta e água barrenta. Você sentiu algum cheiro diferente? Água repúdio. Testemunhas dizem que a lama teria vindo de uma mineradora que processa bauxita a 2 quilômetros da comunidade. No fim de semana, fiscais da Secretaria de Meio Ambiente do Pará e promotores do Ministério Público fizeram uma inspeção na Hidroalunorte. Em sua página na internet, a empresa diz que é a maior produtora de alumina do mundo. Para processar alumina, a empresa usa bauxita misturada com soda cáustica. A Secretaria de Meio Ambiente do Pará e a Hidroalunorte informaram que não houve vazamento nem rompimento nos depósitos de rejeitos de bauxita da mineradora. Mas essa foto, feita no fim de semana, mostra água e lama escorrendo sobre a barragem. A mineradora garante que a água não atingiu os rios da região porque existe um sistema de drenagem monitorado regularmente que primeiro leva a água para uma estação de tratamento. Mas a Prefeitura de Barcarena, que também fez uma vistoria aqui na Hidro, acabou notificando a empresa por verificar falhas na drenagem que precisam ser corrigidas para evitar possíveis danos ambientais. O Ministério Público do Pará abriu 2 inquéritos para apurar as denúncias. Peritos do Estado coletaram amostras de água que estão sendo analisadas pelo Instituto Evandro Chagas. O resultado deve sair amanhã. Segundo a Hidroalunorte, a falha de drenagem que a Prefeitura de Barcarena identificou não é no depósito de rejeitos, mas numa rua interna das instalações da mineradora que fica a 3 quilômetros do depósito. A empresa assegurou que seus depósitos de rejeitos são seguros e que não houve vazamento. 22 cidades de Mato Grosso estão em situação de emergência por causa das chuvas deste verão. O início das aulas foi adiado e passeios em regiões turísticas foram suspensos. A reportagem é de Maureen Machello. Essa ponte que liga 2 cidades foi construída pelo Exército durante a madrugada em Aquidauana, no Pantanal. Parte da região está isolada. Mais de 40 famílias tiveram que sair de casa. Você trabalha, repõe, a chuva vem e destrói, né? Esses vizinhos usaram um barco. A mãe levou a filha nos braços. Choveu, amanheceu o dia, ela estava cheia d'água e de repente a água subiu muito rápido. Animais recolhidos para o abate tiveram que ser soltos porque a água invadiu as baias de um frigorífico. Conseguimos soltar fora da água 406 boi. Aqui nesta sala, técnicos do Instituto de Meio Ambiente monitoram os principais rios de Mato Grosso do Sul. E o Aquidauana está em emergência, mais de 7 metros acima do nível normal. Isso está acontecendo por causa das chuvas. Só em um dia choveu mais do que era esperado para todo o mês na região. Ao todo, 76 mil pessoas foram atingidas pelas chuvas em Mato Grosso do Sul. No sul do estado, uma cratera se abriu na rodovia MS 475, uma das principais da região. Ela foi interditada e olha a situação do único desvio.
Você vem, você sabe que você vai entrar. Se vai passar, não sabe. Você vem na fé. Por causa dos estragos, o início das aulas foi adiado em 11 dias para quase 6.300 alunos em 4 cidades. E na região turística de Bonito, 50 famílias tiveram que sair de casa. Dos 35 passeios, 15 chegaram a ser suspensos. Pertinho dali, a chuva que provocou tantos estragos também produziu imagens incríveis. No início do mês, essa trilha no meio da mata ficou submersa. Um guia fez as imagens nas áreas de uma nascente na cidade de Jardim. É a terceira vez que esse fenômeno acontece. Agora a água já baixou por lá. E também chove muito em Macapá. Desde a madrugada. Eliana Marques já está aqui com a gente. Eliana, boa tarde para você. Boa tarde para você, Doni, para você, Sandra, e para você que está em casa com a gente. Qual que é a previsão para essas regiões? Mais chuva agora à tarde? Mais chuva agora à tarde. Em Mato Grosso do Sul é que a chuva perde um pouco de força, fica restrita ao norte do estado, onde a gente vê essa cor em azul claro aqui. Agora, onde o mapa está rosa, significa que a previsão é de bastante chuva. Destaca o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Mato Grosso, também aqui parte do sertão da Bahia e do Piauí e principalmente a região norte. Porto Velho, Belém e Macapá devem registrar grandes volumes de chuva. Macapá já amanheceu com ruas alagadas, tem 13 pontos da cidade assim cheios d'água, dificultando, a passagem dos carros e também das pessoas, segundo a Defesa Civil. Palmas, Brasília e Cuiabá também podem ter uma tarde bastante chuvosa. E quem escapa dessa chuvarada toda? Alguém escapa? Alguém escapa. Quem estiver lá no sul de Mato Grosso do Sul, o tempo já fica firme agora à tarde, também aqui no oeste da região sul. Outra área é essa que pega norte do Espírito Santo, avança pelo litoral da Bahia e por grande parte aqui do leste da região nordeste e também em parte do norte do Amazonas e em Roraima. Boa Vista, Natal, João Pessoa, Recife e Salvador, todas estão nessa área aí com bastante sol. Agora, no sul, possibilidade de pancadas de chuva nas 3 capitais. Florianópolis deve ser a mais quente, com máxima de 32 graus. São Paulo e Rio de Janeiro também muito quentes hoje. O Rio teve sensação de 45 graus ontem à tarde e a madrugada de hoje foi a mais quente do ano. Com todo esse calor, a expectativa é de chuva forte, como a gente vê aqui, tanto em São Paulo e no Rio nas próximas horas. No Rio até principalmente porque, tem uma frente fria avançando para lá e frente fria leva chuva. Então, mais água nessa região em função dessa frente fria. Exatamente. Rio de Janeiro já começa hoje, entre a tarde e noite, e amanhã também são esperados grandes volumes de chuva no Rio de Janeiro, 40 milímetros. Essa chuva aqui pode vir a qualquer hora do dia, então já de manhã pode chover no Rio de Janeiro. E também nas regiões serrana do Rio, entre as cidades aqui, de Resende, Angra dos Reis, Paraty e nos municípios do Grande Rio, amanhã pode chover muito. Em alguns desses locais aqui, pode chover metade ou mais do que seria normal para o mês todo, só amanhã. Fica esse alerta. Eliana, antes da previsão do tempo, nós mostramos uma reportagem, falando das 22 cidades que estão em situação de emergência por causa das chuvas de verão. Uma correção, essas cidades ficam em Mato Grosso do Sul e não em Mato Grosso, como eu disse, ok? Feito o registro. Eli, valeu. Obrigada, até amanhã. Até. Um clarão no céu deixou moradores de Salvador e do interior da Bahia intrigados na noite de ontem. Vídeos gravados por internautas mostram um clarão muito forte por volta das 10h30 da noite. Segundo o doutor em geologia pela Universidade Federal da Bahia, Wilton Carvalho, foi um meteorito que entrou na atmosfera terrestre e que pode ter caído no solo ou no oceano. A seguir, sobreviventes do massacre na escola da Flórida pedem restrições à venda de armas. E o drama dos civis em meio a bombardeios na Síria. A gente volta já. Sobreviventes do massacre em uma escola na Flórida viajaram para a capital do estado, Tallahassee, porque eles querem que os políticos aprovem leis que restringam a venda de armamentos. A gente fala agora com a Sandra Coutinho, a nossa correspondente que acompanha toda essa história. Oi, Sandra, boa tarde para você. Boa tarde para você, para a Sandra e para todo mundo. Olha, esses estudantes, eles querem que a Flórida proíba a venda de fuzis, especificamente, exatamente como o que foi usado durante o massacre. Apesar da pressão, a medida foi rejeitada. E hoje eles fizeram um protesto lá em Tallahassee. O presidente Donald Trump defendeu a proibição de mecanismos que aumentam a capacidade de tiro das armas de fogo.
Hoje à tarde, ele vai receber na Casa Branca um outro grupo de sobreviventes da escola da Flórida, onde aconteceu o massacre. Antes do jovem Nicholas Cruz entrar lá atirando, as autoridades já tinham recebido 20 denúncias sobre ele. Em setembro do ano passado, o FBI, a Polícia Federal Americana, foi alertada de que uma pessoa com o mesmo nome de Nicholas tinha escrito numa rede social: "Eu serei um atirador de escola profissional". Na época, os investigadores perguntaram ao dono do canal se ele sabia quem era o autor do comentário e depois não fizeram mais contato. Em janeiro, uma pessoa próxima à Cruz ligou para o FBI dizendo que ele tinha armas, queria matar, tinha comportamento suspeito, postava textos agressivos e tinha potencial para executar um massacre. Mas o FBI reconheceu que falhou e não seguiu o próprio protocolo de investigar a denúncia. O governador da Flórida, Rick Scott, pediu a demissão do diretor do FBI, Christopher Wray. Nicholas Cruz passou por uma avaliação psiquiátrica em 2016, depois de postar um vídeo na internet onde aparece fazendo cortes nos braços e dizendo que queria comprar uma arma. No mesmo ano, o Serviço Social da Flórida foi chamado para investigar a denúncia de que Nicholas sofria maus tratos da mãe. Na época, ele chegou a ter acompanhamento psicológico e a tomar remédios, mas os investigadores não encontraram indícios de abuso. James e Kim Sned, que acolheram Nicholas depois da morte da mãe dele em novembro do ano passado, estão em choque. O Nick que conheci não é o monstro que ele se tornou, diz James. Morreu hoje, aos 99 anos, o pastor evangélico Billy Graham. Billy Graham foi conselheiro espiritual de vários presidentes americanos, como George W. Bush e Bill Clinton, e uma referência para gerações de evangélicos americanos. A sua pregação foi ouvida em 185 países do mundo para 210 milhões de fiéis pessoalmente. Billy Graham morreu em casa na Carolina do Norte. Nas redes sociais, o presidente americano Donald Trump lamentou a morte. Nos últimos 4 dias, 296 pessoas morreram na Síria em bombardeios de forças do ditador Bashar al-Assad com apoio da Rússia. O alvo desses bombardeios é uma área chamada de Guta Oriental. Essa área reúne 22 comunidades e fica a cerca de 15 quilômetros do centro de Damasco. Era o cinturão verde da capital síria. Agora, vários grupos rebeldes operam em Guta Oriental. O principal deles é uma facção islâmica chamada Jaish al-Islam e tem como principal objetivo derrubar o governo do Bashar al-Assad. O exército sírio diz que está tentando liberar a área de terroristas, mas o problema é que 400 mil pessoas vivem nessa região. Pois é, a situação é muito crítica em Guta Oriental, né? Entidades humanitárias estão pedindo ajuda urgente para a população. Então a gente vai a Londres conversar sobre isso com a nossa correspondente por lá, Cecília Malan. Cecília, boa tarde para você. Como é que está a situação hoje no local? Sandra, acho que dá para imaginar o desamparo e o desespero se eu disser que desde novembro um único comboio de ajuda humanitária foi autorizado a entrar na região. Falta comida e muitas crianças estão subnutridas. Quase 300 pessoas já morreram desde domingo, a maioria civis, 24 só hoje. O coordenador regional da ONU para a Síria disse que a crise humanitária vai além da imaginação e que o pesadelo precisa acabar. Essas imagens são as mais recentes de uma guerra que já dura 7 anos. Os bombardeios são incessantes, os gritos de socorro e o choro também. Voluntários de capacetes brancos retiram crianças feridas dos escombros, mas muitas não sobreviveram. Essas pessoas escapam segundos antes de um ataque aéreo. Enquanto voluntários buscam por sobreviventes nos destroços, acontece mais uma explosão. Faltam também medicamentos. Mas como salvar vidas se até hospitais estão sendo bombardeados? A capacidade de atendimento é cada vez mais crítica, apesar do aumento no número de feridos. Ao destruir a infraestrutura da região, o ditador Bashar al-Assad tenta forçar uma rendição dos rebeldes, que há 7 anos lutam para derrubar o governo dele.
Um enviado das Nações Unidas alertou que Guta está se tornando uma segunda Alepo, devastada em 2016. Hoje, o Unicef, Fundo da ONU para a Infância, divulgou um documento quase em branco, com uma única frase: nenhuma palavra vai fazer justiça às crianças mortas, às suas mães, pais e entes queridos. Realmente, Sandra, faltam palavras para descrever a barbárie na Síria e a inércia da comunidade internacional. A inércia da comunidade internacional, Cecília, bem lembrado, as pessoas precisam acordar para o que está acontecendo por lá, né? É chocante a situação. Várias cidades da Bolívia estão em greve geral e enfrentam protestos contra a reeleição do presidente Evo Morales. É nessa situação tensa que o país vai sediar hoje um jogo da Libertadores. A repórter Júlia Guimarães está em Santa Cruz de la Sierra e tem mais detalhes. Olá, Sandra, Doni, boa tarde a todos. Hoje à noite o Vasco decide contra o Jorge Wilstermann a classificação para a fase de grupos da Libertadores, mas a Bolívia amanheceu sob protestos contra o presidente Evo Morales. Aqui em Santa Cruz de la Sierra e em cidades como La Paz, Potosí, Cochabamba e Sucre, que é o local onde vai acontecer o jogo, vários manifestantes fecharam as principais vias das cidades. O presidente Evo Morales está no poder desde 2006 e quer se reeleger nas eleições de 2019. Só que em 2016, a população votou contra essa reeleição. Acontece que o partido do presidente, o Movimento para o Socialismo, conseguiu, no Tribunal Constitucional da Bolívia, suspender o artigo da Constituição que vetaria a reeleição consecutiva por 2 vezes. Então, Evo Morales está apto a se candidatar à reeleição em 2019 e a população diz que isso é contra a democracia e contra a Constituição do país. A Conmebol garantiu segurança ao Vasco e confirmou a partida para hoje à noite. Sandra, Doni, é com vocês. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional, que hoje começa mais cedo, hein? Às 8h15 da noite, pelo horário de Brasília. E o futebol na Globo é logo depois de O Outro Lado do Paraíso. Uma ótima tarde para você. Obrigado pela companhia, uma boa tarde e até amanhã. Tchau. A varredura feita pela Secretaria de Administração Penitenciária no presídio Milton Dias Moreira. 100 inspetores da SEAP ficaram responsáveis pelo vasculhamento. O Exército usou cães farejadores e detectores de metais nos pavilhões e não teve contato com os detentos, que saíram das celas para a revista. No último domingo, os presos fizeram uma rebelião na cadeia depois de uma tentativa de fuga. 18 reféns, 8 agentes penitenciários e 10 internos ficaram em poder dos detentos por cerca de 6 horas. 3 armas e uma granada de efeito moral foram encontradas com os presos. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, a cadeia foi construída para 884 detentos, mas abriga 2.027. Num relatório do mês de janeiro, o CNJ afirma que a penitenciária Milton Dias Moreira não tem bloqueador de celular. Essa ação de hoje no presídio é mais uma baseada no decreto de garantia da lei e da ordem em apoio ao Plano Nacional de Segurança Pública. Já no que diz respeito à intervenção, o Comando Militar do Leste disse que o processo está em fase inicial e que a equipe que vai trabalhar diretamente com o interventor está sendo formada e vai ser anunciada na semana que vem. Ontem, o general Eduardo Vilas Boas, comandante do Exército Brasileiro, anunciou numa rede social que o general Braga Neto vai acumular as funções de interventor e comandante militar do Leste. Em nota, o CML reforçou que a intervenção é federal, não é militar, e que os órgãos de segurança pública estadual continuam funcionando normalmente. Mas a insegurança no Rio fez mais uma vítima, o 17º policial morto no estado este ano. O subcomandante de uma unidade de polícia pacificadora, Guilherme Lopes da Cruz, foi baleado por criminosos quando reagiu a uma tentativa de roubo numa lanchonete na Zona Oeste. Ele tinha 26 anos. Horas antes de ser assassinado, o subcomandante da UPP, Guilherme Lopes da Cruz, tinha recuperado a arma do sargento do Exército, Bruno Kazuca, que foi morto ontem de manhã num arrastão. O PM encontrou a arma na Vila Kennedy e entregou na Delegacia de Homicídios. A polícia está fazendo uma operação na Vila Kennedy que, segundo a PM, já estava programada antes desses crimes.
O governo Temer pensou em criar um imposto para financiar a segurança pública. Quem tem as informações sobre isso é a repórter Andréia Sadi. Sadi, boa tarde para você. Mais um imposto, é isso? Explica como é que ia funcionar. Pois é, Sandra, boa tarde para você, boa tarde, Doni, boa tarde a todos. Olha, e também das pessoas segundo a Defesa Civil. Palmas, Brasília e Cuiabá também podem ter uma tarde bastante chuvosa. E quem escapa dessa chuvarada toda? Alguém escapa? Alguém escapa. Quem estiver lá no sul de Mato Grosso do Sul, o tempo já fica firme agora à tarde, também aqui no oeste da região sul. Outra área é essa que pega norte do Espírito Santo, avança pelo litoral da Bahia e por grande parte aqui do leste da região nordeste e também em parte do norte do Amazonas e em Roraima. Boa Vista, Natal, João Pessoa, Recife e Salvador, todas estão nessa área aí com bastante sol. Agora, no sul, possibilidade de pancadas de chuva nas 3 capitais. Florianópolis deve ser a mais quente, com máxima de 32 graus. São Paulo e Rio de Janeiro também muito quentes hoje. O Rio teve sensação de 45 graus ontem à tarde e a madrugada de hoje foi a mais quente do ano. Com todo esse calor, a expectativa é de chuva forte, como a gente vê aqui, tanto em São Paulo e no Rio nas próximas horas. No Rio até principalmente porque, olha, tem uma frente fria avançando para lá e frente fria leva chuva. Então, mais água nessa região em função dessa frente fria. Exatamente. Rio de Janeiro já começa hoje, entre a tarde e noite, e amanhã também são esperados grandes volumes de chuva no Rio de Janeiro, 40 milímetros. Essa chuva aqui pode vir a qualquer hora do dia, então já de manhã pode chover no Rio de Janeiro. E também nas regiões serrana do Rio, entre as cidades aqui, olha, de Resende, Angra dos Reis, Paraty e nos municípios do Grande Rio, amanhã pode chover muito. Em alguns desses locais aqui, pode chover metade ou mais do que seria normal para o mês todo, só amanhã. Fica esse alerta. Eliana, antes da previsão do tempo, nós mostramos uma reportagem, né, falando das 22 cidades que estão em situação de emergência por causa das chuvas de verão. Uma correção, essas cidades ficam em Mato Grosso do Sul e não em Mato Grosso, como eu disse, ok? Feito o registro. Eli, valeu. Obrigada, até amanhã. Até. Um clarão no céu deixou moradores de Salvador e do interior da Bahia intrigados na noite de ontem. Vídeos gravados por internautas mostram um clarão muito forte por volta das 10h30 da noite. Segundo o doutor em geologia pela Universidade Federal da Bahia, Wilton Carvalho, foi um meteorito que entrou na atmosfera terrestre e que pode ter caído no solo ou no oceano. A seguir, sobreviventes do massacre na escola da Flórida pedem restrições à venda de armas. E o drama dos civis em meio a bombardeios na Síria. A gente volta já. Sobreviventes do massacre em uma escola na Flórida viajaram para a capital do estado, Tallahassee, porque eles querem que os políticos aprovem leis que restringam a venda de armamentos. A gente fala agora com a Sandra Coutinho, a nossa correspondente que acompanha toda essa história. Oi, Sandra, boa tarde para você. E a outros oficiais do Exército. Raul Jungmann afirmou que integrantes da equipe de Braga Neto estão finalizando o planejamento, que será apresentado ao general quando ele voltar ao Rio na quinta ou na sexta-feira. De madrugada, no Rio, um subcomandante de uma unidade de polícia pacificadora, uma UPP, foi assassinado durante um assalto. E a pedido da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado, os militares estão apoiando uma varredura num presídio. A reportagem é de Renata Capucci. Os 250 militares chegaram a Japeri, na Baixada Fluminense, em caminhões. Foram dar apoio à varredura feita pela Secretaria de Administração Penitenciária no presídio Milton Dias Moreira. 100 inspetores da SEAP ficaram responsáveis pelo vasculhamento. O Exército usou cães farejadores e detectores de metais nos pavilhões e não teve contato com os detentos, que saíram das celas para a revista. No último domingo, os presos fizeram uma rebelião na cadeia depois de uma tentativa de fuga. 18 reféns, 8 agentes penitenciários e 10 internos ficaram em poder dos detentos por cerca de 6 horas. 3 armas e uma granada de efeito moral foram encontradas com os presos. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, a cadeia foi construída para 884 detentos, mas abriga 2.027.
Num relatório do mês de janeiro, o CNJ afirma que a penitenciária Milton Dias Moreira não tem bloqueador de celular. Essa ação de hoje no presídio é mais uma baseada no decreto de garantia da lei e da ordem em apoio ao Plano Nacional de Segurança Pública. Já no que diz respeito à intervenção, o Comando Militar do Leste disse que o processo está em fase inicial e que a equipe que vai trabalhar diretamente com o interventor está sendo formada e vai ser anunciada na semana que vem. Ontem, o general Eduardo Vilas Boas, comandante do Exército Brasileiro, anunciou numa rede social que o general Braga Neto vai acumular as funções de interventor e comandante militar do Leste. Em nota, o CML reforçou que a intervenção é federal, não é militar, e que os órgãos de segurança pública estadual continuam funcionando normalmente. Mas a insegurança no Rio fez mais uma vítima, o 17º policial morto no estado este ano. O subcomandante de uma unidade de polícia pacificadora, Guilherme Lopes da Cruz, foi baleado por criminosos quando reagiu a uma tentativa de roubo numa lanchonete na Zona Oeste. Ele tinha 26 anos. Horas antes de ser assassinado, o subcomandante da UPP, Guilherme Lopes da Cruz, foi condenada pela Justiça do Trabalho a pagar uma indenização a um ex-funcionário porque não assinou a carteira de trabalho dele. Já em outro caso, também por não fazer o registro na carteira, a deputada federal fez um acordo. Sandra e Doni. Ok, Flávia, obrigada. Em Barcarena, no interior do Pará, o Ministério Público Estadual investiga denúncias da população sobre um vazamento de rejeitos de uma grande mineradora da região. A reportagem é do Fabiano Vilela. Moradores de Barcarena contam que no sábado passado, depois de uma chuva forte, uma água vermelha inundou parte da zona rural da região. Foi muita chuva aqui? Chuva muito. Veio água de tudo quanto é lado? Só daqui. Do lado da fábrica aqui. Era água vermelha, água preta e água essa preta. Barrenta, assim. Barrenta. Eu senti algum cheiro diferente? Água repúdio. Testemunhas dizem que a lama teria vindo de uma mineradora que processa bauxita a 2 quilômetros da comunidade. No fim de semana, fiscais da Secretaria de Meio Ambiente do Pará e promotores do Ministério Público fizeram uma inspeção na Hidroalunorte. Em sua página na internet, a empresa diz que é a maior produtora de alumina do mundo. Para processar alumina, a empresa usa bauxita misturada com soda cáustica. A Secretaria de Meio Ambiente do Pará e a Hidroalunorte informaram que não houve vazamento nem rompimento nos depósitos de rejeitos de bauxita da mineradora. Mas essa foto, feita no fim de semana, mostra água e lama escorrendo sobre a barragem. A mineradora garante que a água não atingiu os rios da região porque existe um sistema de drenagem monitorado regularmente que primeiro leva a água para uma estação de tratamento. Mas a Prefeitura de Barcarena, que também fez uma vistoria aqui na Hidro, acabou notificando a empresa por verificar falhas na drenagem que precisam ser corrigidas para evitar possíveis danos ambientais. O Ministério Público do Pará abriu 2 inquéritos para apurar as denúncias. Peritos do Estado coletaram amostras de água que estão sendo analisadas pelo Instituto Evandro Chagas. O resultado deve sair amanhã. Segundo a Hidroalunorte, a falha de drenagem que a Prefeitura de Barcarena identificou não é no depósito de rejeitos, mas numa rua interna das instalações da mineradora que fica a 3 quilômetros do depósito. A empresa assegurou que seus depósitos de rejeitos são seguros e que não houve vazamento. 22 cidades de Mato Grosso estão em situação de emergência por causa das chuvas deste verão. O início das aulas foi adiado e passeios em regiões turísticas foram suspensos. A reportagem é de Maureen Machello. Essa ponte que liga 2 cidades foi construída pelo Exército durante a madrugada em Aquidauana, no Pantanal. E o que os traficantes fazem com o lucro? Esse dinheiro, ele é muitas vezes levado para fora do país em espécie, depositado em outros bancos. A partir desses outros bancos, você vai começar a criar empresas de fachada, né? Shell Companies, que se diz. E você vai começar a colocar esse dinheiro em várias outras empresas. Fica muito difícil de se rastrear o dinheiro. Numa última empresa, essa última empresa vai fazer investimentos no Brasil, muitas vezes nos seus próprios negócios, no negócio do traficante, e muitas vezes vai fazer negócios com outros bancos,
permitindo com que o dinheiro se desapareça, fuja, não tenha rastro. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criou no fim do ano passado uma comissão para discutir o problema do tráfico de drogas. O procurador-geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Jean Paolo Poggius Manio, é um dos integrantes. Para ele, a solução é integrar as autoridades do país. Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, também Exército, ou seja, todas essas instituições, Receita Federal, Banco Central, COAF, todas essas instituições precisam estar integradas para fazer o combate, tanto na parte de inteligência, de infiltração, de localização do dinheiro onde está circulando. Pensar segurança não é pensar apenas em enfrentamento direto, mas fundamentalmente envolvendo mecanismos mais sofisticados, que vão desde do combate, né, ao sistema, diretamente no sistema financeiro, com regulação bancária, até mesmo construção de mecanismos de reestruturação do sistema carcerário, que é da onde muitas vezes da onde se comanda o crime organizado no Brasil. Um jovem foi assassinado ontem à noite num ponto de ônibus na zona sul de São Paulo. Reinaldo Souza Arouche estava com fones de ouvido e não percebeu o ataque dos criminosos que chegaram numa moto. Quando se deu conta, ele se assustou e acabou baleado na cabeça. O rapaz tinha apenas 20 anos. A polícia ainda não prendeu nenhum suspeito. O empresário Wesley Batista deixou a carceragem da Polícia Federal em São Paulo, onde cumpria prisão preventiva desde setembro. Wesley Batista foi para casa, mas vai ter que cumprir medidas cautelares, como mostra o repórter Alberto Gaspar. Desde a madrugada, o ex-diretor-presidente do grupo JBS está nesta casa, na região dos Jardins, em São Paulo. Preso em setembro, Wesley Batista saiu da sede da Polícia Federal pouco antes das 3 horas, por uma porta secundária, longe dos olhos da imprensa. A decisão que converteu a prisão preventiva em medidas cautelares teve contagem apertada na 6ª turma do STJ. 3 votos a 2. E se refere ao processo em que Wesley e o irmão Joesley Batista são acusados de lucrar ilegalmente no mercado financeiro, negociando ações. Denúncia de que Nicolas sofria maus tratos da mãe. Na época, ele chegou a ter acompanhamento psicológico e a tomar remédios, mas os investigadores não encontraram indícios de abuso. James e Kim Sned, que acolheram Nicolas depois da morte da mãe dele em novembro do ano passado, estão em choque. O Nick que conheci não é o monstro que ele se tornou, diz James. Morreu hoje, aos 99 anos, o pastor evangélico Billy Graham. Billy Graham foi conselheiro espiritual de vários presidentes americanos, como George W. Bush e Bill Clinton, e uma referência para gerações de evangélicos americanos. A sua pregação foi ouvida em 185 países do mundo para 210 milhões de fiéis pessoalmente. Billy Graham morreu em casa na Carolina do Norte. Nas redes sociais, o presidente americano Donald Trump lamentou a morte. Nos últimos 4 dias, 296 pessoas morreram na Síria em bombardeios de forças do ditador Bashar al-Assad com apoio da Rússia. O alvo desses bombardeios é uma área chamada de Guta Oriental. Essa área reúne 22 comunidades e fica a cerca de 15 quilômetros do centro de Damasco. Era o cinturão verde da capital síria. Agora, vários grupos rebeldes operam em Guta Oriental. O principal deles é uma facção islâmica chamada Jaish al-Islam e tem como principal objetivo derrubar o governo do Bashar al-Assad. O exército sírio diz que está tentando liberar a área de terroristas, mas o problema é que 400 mil pessoas vivem nessa região. Pois é, a situação é muito crítica em Guta Oriental, né? Entidades humanitárias estão pedindo ajuda urgente para a população. Então a gente vai a Londres conversar sobre isso com a nossa correspondente por lá, Cecília Malan. Cecília, boa tarde para você. Como é que está a situação hoje no local? Sandra, acho que dá para imaginar o desamparo e o desespero se eu disser que desde novembro um único comboio de ajuda humanitária foi autorizado a entrar na região.
Falta comida e muitas crianças estão subnutridas. Quase 300 pessoas já morreram desde domingo, a maioria civis, 24 só hoje. O coordenador regional da ONU para a Síria disse que a crise humanitária vai além da imaginação e que o pesadelo precisa acabar. Essas imagens são as mais recentes de uma guerra que já dura 7 anos. Os bombardeios são incessantes, os gritos de socorro e o choro também. Voluntários de capacetes brancos retiram crianças feridas dos escombros. Florianópolis deve ser a mais quente, com máxima de 32 graus. São Paulo e Rio de Janeiro também muito quentes hoje. O Rio teve sensação de 45 graus ontem à tarde e a madrugada de hoje foi a mais quente do ano. Com todo esse calor, a expectativa é de chuva forte, como a gente vê aqui, tanto em São Paulo e no Rio, nas próximas horas. No Rio até principalmente porque, olha, tem uma frente fria avançando para lá e frente fria leva chuva. Então, mais água nessa região em função dessa frente fria. Exatamente. Rio de Janeiro já começa hoje, entre a tarde e noite, e amanhã também são esperados grandes volumes de chuva no Rio de Janeiro, 40 milímetros. Essa chuva aqui pode vir a qualquer hora do dia, então já de manhã pode chover no Rio de Janeiro. E também nas regiões serrana do Rio, entre as cidades aqui, olha, de Resende, Angra dos Reis, Paraty e nos municípios do Grande Rio, amanhã pode chover muito. Em alguns desses locais aqui, pode chover metade ou mais do que seria normal para o mês todo, só amanhã. Fica esse alerta. Eliana, antes da previsão do tempo, nós mostramos uma reportagem, né, falando das 22 cidades que estão em situação de emergência por causa das chuvas de verão. Uma correção, essas cidades ficam em Mato Grosso do Sul e não em Mato Grosso, como eu disse, ok? Feito o registro. Eli, valeu. Obrigada, até amanhã. Até. Um clarão no céu deixou moradores de Salvador e do interior da Bahia intrigados na noite de ontem. Vídeos gravados por internautas mostram um clarão muito forte por volta das 10h30 da noite. Segundo o doutor em geologia pela Universidade Federal da Bahia, Wilton Carvalho, foi um meteorito que entrou na atmosfera terrestre e que pode ter caído no solo ou no oceano. A seguir, sobreviventes do massacre na escola da Flórida pedem restrições à venda de armas. E o drama dos civis em meio a bombardeios na Síria. A gente volta já. Sobreviventes do massacre em uma escola na Flórida viajaram para a capital do estado, Tallahassee, porque eles querem que os políticos aprovem leis que restringam a venda de armamentos. A gente fala agora com a Sandra Coutinho, a nossa correspondente que acompanha toda essa história. Oi, Sandra, boa tarde para você. Boa tarde para você, para a Sandra e para todo mundo. Olha, esses estudantes, eles querem que a Flórida proíba a venda de fuzis, especificamente, exatamente como o que foi usado durante o massacre. Apesar da pressão, a medida foi rejeitada. E hoje eles fizeram um protesto lá em Tallahassee. O presidente Donald Trump defendeu a proibição de mecanismos que aumentam a capacidade de tiro das armas de fogo. Hoje à tarde, ele vai receber na Casa Branca um outro grupo de sobreviventes da escola da Flórida, onde aconteceu o massacre. Antes do jovem Nicholas Cruz entrar lá atirando, as autoridades já tinham recebido 20 denúncias sobre ele. Em setembro do ano passado, o FBI e a Polícia Federal deram indícios de abuso. James e Kim Sned, que acolheram Nicholas depois da morte da mãe dele em novembro do ano passado, estão em choque. O Nick que conheci não é o monstro que ele se tornou, diz James. Morreu hoje, aos 99 anos, o pastor evangélico Billy Graham. Billy Graham foi conselheiro espiritual de vários presidentes americanos, como George W. Bush e Bill Clinton, e uma referência para gerações de evangélicos americanos. A sua pregação foi ouvida em 185 países do mundo para 210 milhões de fiéis pessoalmente. Billy Graham morreu em casa na Carolina do Norte. Nas redes sociais, o presidente americano Donald Trump lamentou a morte.
Nos últimos 4 dias, 296 pessoas morreram na Síria em bombardeios de forças do ditador Bashar al-Assad com apoio da Rússia. O alvo desses bombardeios é uma área chamada de Guta Oriental. Essa área reúne 22 comunidades e fica a cerca de 15 quilômetros do centro de Damasco. Era o cinturão verde da capital síria. Agora, vários grupos rebeldes operam em Guta Oriental. O principal deles é uma facção islâmica chamada Jaish al-Islam e tem como principal objetivo derrubar o governo do Bashar al-Assad. O exército sírio diz que está tentando liberar a área de terroristas, mas o problema é que 400 mil pessoas vivem nessa região. Pois é, a situação é muito crítica em Guta Oriental, né? Entidades humanitárias estão pedindo ajuda urgente para a população. Então a gente vai a Londres conversar sobre isso com a nossa correspondente por lá, Cecília Malan. Cecília, boa tarde para você. Como é que está a situação hoje no local? Sandra, acho que dá para imaginar o desamparo e o desespero se eu disser que desde novembro um único comboio de ajuda humanitária foi autorizado a entrar na região. Falta comida e muitas crianças estão subnutridas. Quase 300 pessoas já morreram desde domingo, a maioria civis, 24 só hoje. O coordenador regional da ONU para a Síria disse que a crise humanitária vai além da imaginação e que o pesadelo precisa acabar. Essas imagens são as mais recentes de uma guerra que já dura 7 anos. Os bombardeios são incessantes, os gritos de socorro e o choro também. Voluntários de capacetes brancos retiram crianças feridas dos escombros, mas muitas não sobreviveram. Essas pessoas escapam segundos antes de um ataque aéreo, enquanto voluntários buscam por sobreviventes nos